Irmãos, há algumas informações, existem algumas verdades que não requerem muita elaboração. Quando você diz certas e determinadas coisas, você não precisa explicar muito. Ou você não precisa de muita explicação para entender. A minha tese é o seguinte, que há algumas coisas que quando a gente olha, não precisa de muita explicação. Basta olhar e dizer, isso aí tem alguma coisa, aí tem. Para que uma pessoa chegue à conclusão que Deus é onipotente, uno e grandioso, também não precisa de muita inteligência. Porque a natureza demonstra a glória de Deus. Firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, para se chegar à conclusão que existe um Deus onipotente, que existe um Deus que é único, que existe um Deus que é transcendental à natureza, basta olhar. Basta ver o movimento das marés, basta observar os astros no céu, basta sentar num pôr do sol e ver o sol tingindo de laranja o horizonte, e a gente diz, isso é Deus, coisa linda. Não precisa de muita massa encefálica, basta ser honesto. Quer ver outra coisa? Para se chegar à conclusão que não existem muitos deuses, também não precisa ser muito inteligente. Você chegar à conclusão que não existem muitos deuses, não precisa ser muito inteligente. Basta você reconhecer uma coisa só, que o conceito da onipotência é contrário ao conceito da pluralidade de deuses. Porque se você tem um Deus que é onipotente, você não pode ter muitos deuses. Concorda? Porque a palavra oni significa todo o poder. Se você tem muitos deuses, cada Deus tem poder, então não existe um onipotente, porque se um for onipotente, os outros não são deuses. Se existem muitos deuses, nenhum deles pode ser onipotente, porque onipotente significa só um tem potência. E se são muitos deuses, e cada um tem poder, nenhum deles é onipotente, ou então nenhum deles é Deus. Não precisa muita lógica, basta ser honesto. Para ver que a macumba não faz sentido, que o candomblé não faz sentido, que o hinduísmo não faz sentido, que a veneração dos santos da Igreja Católica não faz nenhum sentido. Porque ou você tem um Deus que é onipotente, ou você não tem Deus. Quer dizer, essas deduções são meramente lógicas. Isso aí é uma coisa que uma pessoa com um mínimo de bom senso chega e entende. Mas há algumas verdades que não são tão lógicas. Há algumas verdades que para a gente entender não basta o raciocínio. Há algumas verdades que para a gente apreender não basta ter massa encefálica, não adianta. Que você só entende se o Espírito revelar. Tem algumas coisas que se Deus não revelar, você nunca chegaria à conclusão. Por exemplo, nós nunca saberíamos nada como é a vida após a morte se Deus não revelasse para a gente. Como é que eu posso saber como é a vida depois de morrer se Deus não revelar? Nunca ninguém voltou de lá para dizer como é. Se Deus não revelar como é a vida depois da sepultura, nós ficamos perdidos.
porque os mortos não falam. E quando a gente morre, é interessante, eu nunca tinha visto uma pessoa morrer. Morrer, assim, ver o último suspiro de vida de uma pessoa. Morrer, irmãos, é mais ou menos como dormir. Eu vi pela primeira vez a minha mãe morrer. Vi minha mãe dar o último suspiro e morrer. E eu cheguei à conclusão, vendo a morte, que morrer é mais ou menos como dormir. Aliás, a Bíblia usa essa imagem. Você se lembra dos últimos 30 segundos antes de dormir? Não lembra, ninguém lembra. Quando a gente está dormindo, a gente não entra no sono de uma hora para outra. A gente vai dormindo. E morrer é assim. A gente vai morrendo. E aí morre. Então os últimos 30 segundos, 1 minuto antes de morrer, ninguém vai lembrar nunca. Você vai morrendo, aí morre. Seja morte de tiro ou de acidente, ou morte. Então morrer vai ser para nós sempre um enigma. Porque mesmo uma pessoa morrendo, se voltasse, ele não diria como foi morrer. Porque ele não ia se lembrar. Ele foi morrendo e disse, eu nem me lembro. Eu morri e não me lembro. Então só tem como entender o que é a morte se Deus revelar. Se Deus não revelar, nós ficamos perdidos a respeito da morte. Você não sabe o que é morrer. E a morte seria para nós sempre um inimigo. A morte seria para nós um veneno, um aguilhão, um ferrão, uma desgraça. Porque a gente ia entrar nesse processo de morte sempre às escuras. Nós íamos entrar na morte sempre mais ou menos perdidos, sem saber como era. Mas glória a Deus, porque o Senhor nos revelou a morte. E a autenticidade da revelação dele a respeito da morte é a revelação de Jesus, que morreu e voltou. E a Bíblia Sagrada diz que enquanto ele esteve aqui na terra por 40 dias e 40 noites, o assunto de Jesus foi a respeito do reino de Deus, mostrando para os discípulos o que era a morte. Então, quando você ouve a respeito da morte na Bíblia, você pode ficar tranquilo, porque é isso mesmo. Não é o que os espíritas ensinam, não é o que os hindus ensinam, e não é o que os budistas ensinam, porque nenhum deles tem o testemunho autêntico de quem foi lá, voltou e contou exatamente como é. E nós temos, e o testemunho é de Jesus, o Senhor, que morreu e ressuscitou. Mas nós só poderíamos saber coisas, por exemplo, a respeito do caráter de Deus, não só sobre a morte, mas a respeito do caráter de Deus, se nos fosse revelado. Como é que eu saberia coisas a respeito do caráter de Deus, se não fosse revelado? Eu nunca poderia chegar à conclusão a respeito de certas coisas que Deus é e faz, se ele não me revelasse. Eu não teria como. Por mais inteligente que uma pessoa seja, por mais lógico e honesto que ele seja nos seus raciocínios, ele jamais chegaria a algumas conclusões a respeito do caráter de Deus, se não fosse revelado de lá para cá. Por exemplo, como é que nós sabemos que Deus não é um Deus impassivo, frio? Como é que eu sei que o Deus que criou o universo não é uma mera energia fria? Como é que eu sei disso? Você sabe disso como? Eu sei que Deus é misericordioso, porque a Bíblia me revela isso a respeito de Deus. Porque naturalmente eu jamais entenderia isso. Seria impossível deduzir a respeito do caráter de Deus se ele não revelasse de lá para cá.
Por isso que o Salmo 77, versículo 9, se preocupa em revelar que Deus é um Deus de compaixão. Está escrito. Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? A sua ira refreou sua compaixão? Pergunta o salmista. Eu só sei que Deus cuida das pessoas e chama as pessoas pelo nome, porque está na Bíblia. Porque se isso não fosse revelado, eu nunca saberia que Deus nos chama pelo nome. Que Deus conhece as pessoas pelo nome. Está escrito na palavra de Deus, em Isaías 43, versículo de número 1. Mas agora assim diz o Senhor, o que te criou, ó Israel, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei e te chamei pelo nome, está escrito. Te chamei pelo nome. Isso só sei que Deus chama as pessoas pelo nome, porque está revelado. Nós só sabemos, por exemplo, que o Deus que nós servimos é um Deus que se alegra, porque está revelado na Bíblia. Como é que uma pessoa naturalmente saberia que Deus é um Deus feliz, alegre? Eu só sei que Deus é alegre, eu só sei que Deus é feliz, porque está escrito na Escritura, está na Bíblia. Está em Isaías capítulo 62, versículo de número 5. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim Deus se alegra por ti, diz o Senhor. Olha que lindo. Como é que você chegou a essa conclusão? Porque me revelou, eu não sabia disso. Como é que eu sei que Deus se importa com a minha sorte, pastor? De que maneira eu posso saber que Deus está interessado com o meu destino? Como é que eu sei que Deus está interessado com o meu futuro? Porque está escrito na palavra de Deus. Por isso, há esperança para o nosso futuro. Porque Deus cuida de nós. E Ele diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pastor, como é que eu sei que Deus me ama? Como é que eu posso saber que o Deus onipotente, criador do universo, que o Deus único, que não divide-se em vários deuses, é um Deus que me ama? Como é que eu sei disso? Eu só sei que Deus me ama porque está escrito na palavra dele, na Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro não a respeito dos homens. A Bíblia é um livro a respeito de Deus. A Bíblia não é um livro de antropologia. A Bíblia é um livro de teologia. Fala de Deus. E a revelação da Bíblia não é como os homens agem. A revelação da Bíblia é como Deus age em relação ao comportamento dos homens. Então há coisas que nós entendemos a respeito de Deus que só entendemos porque está revelado na Bíblia. Por exemplo, Deus é amor. Mas quando a Bíblia diz que Deus é amor, isso pode ser um lugar comum. Lugar comum é uma palavra desgastada. Lugar comum é uma palavra que virou jargão. E a gente dizer Deus é amor, sinceramente, já é lugar comum. Por quê? Porque a palavra amor perdeu muito da sua força. Quando alguém diz assim, eu amo, hoje essa expressão significa muito pouco para nós. Sabe por quê? Porque o adolescente, quando quer ganhar a menina na conversa, ele diz assim, eu te amo. Você acha que aquele adolescente sabe mesmo o que ele está dizendo? Quando ele diz eu te amo. Você sabe por que a palavra amor perdeu a força? Porque quando a gente come um cachorro quente na esquina, a gente diz, amei aquele cachorro quente. Lambrecado de maionese com batatinha, com molho de tomate, com cebola, aquele negócio
gorduroso, a gente diz amém. Amém. Sabe por que a palavra amor perdeu a força? Um dia desses aí eu estava ouvindo um pastor pregando e ele dizia assim: eu amo vocês. Aí eu fiquei pensando, será que esse pastor sabe mesmo o que ele está dizendo? Quando ele diz eu amo vocês. A palavra amor perdeu tanto a força que um desses dias uma mocinha aqui chegou para mim e disse assim, uma senhora, uma jovem senhora, mocinha não, uma jovem senhora. Ela disse: pastor, eu amo os meus filhos, mas amo de paixão. Aí eu fiquei pensando, quando a palavra amor precisa ser adjetivada, amo de paixão, é porque a pessoa está reconhecendo que dizer só eu amo não vale mais. Aí precisa acrescentar mais alguma coisa. Eu amo de paixão, quer dizer, amar, eu dizer amar já não vale muito. Então eu tenho que acrescentar uma expressão que modifique, que adjetive o verbo, um advérbio. Eu amo de paixão. E a Bíblia sabe disso. A Bíblia, quando diz que Deus ama, sabe que o amor pode se transformar num jargão sem muito significado. Pode. Porque a gente ouve tanto, Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você, que as pessoas ouvem isso e entram por um ouvido e saem por outro. E para que não fique lugar comum, para que a expressão não perca a sua força, a Bíblia usa algumas imagens do amor de Deus. A Bíblia procura adensar este amor de uma forma que, ao ouvirmos a expressão, a gente tenha uma revelação do que significa esse amor. Quer dizer, a Bíblia, quando diz que Deus ama, a própria Bíblia entende que dizer que Deus ama precisa ser melhor exemplificado. E essa expressão precisa ser concretizada de alguma maneira para que essa expressão não fique uma expressão vazia. Por exemplo, para significar o amor de Deus, a Bíblia usa algumas imagens concretas. E isso é revelação, a gente não entende isso por nossa própria cabeça. Isso nos é revelado pela Bíblia. Por exemplo, que Deus, quando ama, Ele ama como um pai. E aí você pode ficar pensando comigo e dizer assim: pastor, por que a Bíblia usa a expressão que Deus é pai muito mais do que Deus é mãe? Existem muito mais expressões bíblicas mostrando o amor de Deus como um pai do que mostrando o amor de Deus como uma mãe. Existem revelações de Deus como mãe na Bíblia, que nos ama com amor maternal, mas ela mostra muito mais o amor paternal. Por quê? A Bíblia é machista? Não. É porque numa sociedade patriarcal, numa sociedade em que vale é o patriarca e não a matriarca, a melhor maneira de mostrar amor é mostrar o amor do pai. Por isso é que quando Jesus nos ensina a orar, ele diz: quando orardes, dizeis assim: Pai nosso que está nos céus. Por quê? Porque a melhor compreensão que os judeus tinham de um verdadeiro amor era o amor de um pai. Por isso é que em Isaías capítulo 22, versículo de número 21, a Bíblia Sagrada diz: Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém. Mas quando a Bíblia quer mostrar, por exemplo, que Deus não é apenas um pai provedor, que Ele é um pai carinhoso, que cuida da gente, a imagem que a Bíblia mais usa para o amor de Deus é de pastor.
Mas a imagem do pastor não é do pastor de igreja, não, é do pastor do campo. Que Deus é um pastor, daquele pastor que cuida mesmo das ovelhas, que tem 50, 100, 200 ovelhas dentro de um aprisco e cuida das suas ovelhas. Por isso é que o Salmo 23, quando quer mostrar para nós que nós não estamos desgarrados e desamparados, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E em Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 11, tem um texto lindíssimo falando de Deus como pastor das nossas vidas. Diz assim: como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e carrega no colo. Olha que imagem linda. Isso é para a gente entender o amor de Deus. Para a gente entender que Deus ama a gente diferente de como eu amo tomar um refrigerante. O amor de Deus é diferente. Quando a Bíblia mostra amor de Deus por nós, uma das imagens mais prevalecentes na Bíblia é a do esposo também. Isso para mim foi assim meio difícil. Cearense, cultura nordestina. Quando eu ouvi numa igreja evangélica pela primeira vez que Jesus era o noivo e eu ia ser a noiva, para mim foi um choque. Eu, noiva? Mas essa imagem está na Bíblia, do amor noivo-noiva. Isaías capítulo 3, versículo 14, Jeremias 3, 14, diz que ele é esposo de vocês. E é precisamente para mostrar essa imagem do esposo que Deus chamou o profeta Oséias. É para trabalhar esse imaginário. É para concretizar essa ideia em Israel. Vocês todos sabem que Israel teve uma guerra civil e Israel rachou no meio. Assim como nós temos ainda hoje a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, Israel rachou no meio e ficou o Israel do Norte e o Israel do Sul. Por volta do ano 722 a.C., Deus chamou o profeta Oséias para profetizar para o Israel do Norte, não do Sul, o Israel do Norte, que foi o primeiro a ser destruído. Os dois foram destruídos, tanto do Sul como do Norte. O do Sul foi destruído por Nabucodonosor, isso tardiamente, depois. E o Israel do Norte foi destruído pelo rei da Síria. A capital do Israel do Norte era Samaria, e a capital do Israel do Sul era Jerusalém. E como estava iminente, estava prestes a ser destruído Israel do Norte, pertinho, Deus chamou o profeta Oséias. A gente pouco fala no profeta Oséias, mas é um dos profetas, eu diria que mais próximo chegou do coração de Deus, do Antigo Testamento. Deus disse: Oséias, eu quero que você se case com uma mulher adúltera. Deus pediu ao profeta que se casasse com uma prostituta, foi. Mas por que Deus fez isso? Porque havia uma disposição no profeta tão grande de se identificar com o coração de Deus. Ele queria tanto entender o coração de Deus, que Deus disse para o profeta o seguinte: se você quiser entender o meu coração, se você quiser partilhar o que eu sinto, só tem um jeito. Você vai viver na sua carne o que eu vivo com o meu povo.
você vai experimentar dentro da sua casa o que eu experimento com os meus filhos. Não. Você vai experimentar dentro da sua casa o que eu experimento com a minha esposa, que é Israel. E a prostituta vai ser para você, Oséias, o que Israel é para mim. Nós vamos ser parceiros de dor. E aí, quando você sentir a minha dor, quando você participar do meu drama, você vai falar para Israel. Agora você vai falar como sendo não apenas o meu porta-voz, mas como sendo aquele que vai partilhar do que eu sinto. E ele casou-se com uma mulher prostituta chamada Gomer. O nome dela era Gomer. E ela teve 3 filhos. Os primeiros filhos chamou primeiro Jezreel, que era o nome de uma planície da Samaria, que significa o Senhor semeará. Ela teve um segundo filho, e o segundo filho, ou a segunda filha, chamava-se um nome muito esquisito, chamada Lo-Ruama. O segundo filho, a filha, chamava-se Lo-Ruama. E teve um terceiro filho, que se chamava Lo-Ami. Lo-Ami. Lo-Ruama significava não amada. Lo-Ami significava não meu povo. 3 filhos: Jezreel, Lo-Ruama e Lo-Ami. Famíliazinha. Ele recebeu o profeta, esses 3 filhos. Recebeu em casa. Eram dele. Amou-os. E aí veio a palavra de Deus para o profeta e disse: nenhum dos 3 são teus. Todos os 3 filhos são de maridos diferentes, filhos de uma adúltera. Você imagine o choque desse profeta. Aí Deus chamou o profeta no capítulo 2, que foi o texto que eu li para vocês. E no versículo de número 2 ele disse o seguinte: repreenda a sua mulher. Diga-lhe, não é minha mulher, porque eu não sou seu marido, até que ela retire do rosto o sinal de adúltera, e do meio dos seios a infidelidade. Ela tem que tirar aquele adultério do meio dela. Se não tirar, assim como você, profeta, vai rejeitá-la, eu vou rejeitar Israel. Tem que tirar o adultério, tem que tirar a infidelidade, senão está rejeitado. Se ela não tirar, aí vem uma série de consequências terríveis. E aí ele vem dando as consequências. Veja no versículo de número 11. Eu vou acabar com a alegria das suas festas. Eu vou arruinar as suas videiras e as suas figueiras. Eu vou castigá-la no versículo 13, pelos dias em que queimou incenso aos Baalins. Eu vou castigá-la pelos dias em que ela se enfeitou com anéis e com joias e correu atrás dos amantes. Vai ser difícil a vida dessa mulher. Porque é assim que eu vou fazer com Israel. E assim você faz com ela. Mas, glória a Deus pelos mas que tem na Bíblia. Mas, porém, todavia, contudo, se ela tirar o adultério, se ela tirar a infidelidade, aí vem o versículo de número 14. Eu vou tratá-la como?
Veja o versículo de número 14. Primeira coisa que Deus vai fazer: Ele não deixará de ser carinhoso com a mulher que o traiu. Versículo de número 14. Portanto, agora eu vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Tem uma outra tradução que diz assim: e falar-lhe ao coração. Olha que coisa linda. Você diz: pastor, eu queria entender o amor de Deus. Pois aqui está a maior revelação do amor que você pode ter de Deus. A mulher é adúltera. A mulher é uma vergonha. A mulher é uma fonte de dor ao coração de Deus. Mas, se ela tirar a ignomínia, se ela tirar a infidelidade, eu vou levá-la para um lugar só, eu e ela. E lá, ao invés de eu passar um pito, ao invés de eu apontar o dedo e dizer desgraçada, miserável, eu vou falar-lhe com carinho. É assim que eu vou fazer com Israel. É assim que eu vou fazer com você, diz o Senhor. Você diz o seguinte: pastor, a minha vida, eu fui uma vergonha, eu sou uma vergonha para Deus. Se Deus olhar para mim, Ele me vê como um adúltero, Ele me vê como um infiel. Se Deus olhar para mim, Ele me vê como uma fonte de dor ao coração dele. Mas o Senhor está dizendo para Israel assim: mas se você tirar esta infidelidade, se você jogar fora a cara do adultério, eu vou te levar à parte, e ao invés de eu passar o chicote nas suas costas, eu vou falar para você com carinho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Você sabia que você não pode evitar que Deus ame você? Você pode bloquear o amor de Deus com um guarda-chuva ou com um escudo. E o escudo é o escudo da insensibilidade. Você pode parar o amor de Deus com a sua rebelião. Você pode bloquear o amor de Deus com a sua incredulidade, mas você não pode evitar de fazer Deus amar você, porque a Bíblia Sagrada diz que Ele é amor, e se você se deixar vencer por aquele amor maravilhoso de Deus, Ele quer levar você à parte, e Ele quer lhe cobrir com palavras doces de amor. Segundo, o Senhor promete transformar o mal em esperança. Veja o versículo de número 13. Isso aqui é um amor maravilhoso. Versículo 15, desculpe. Ali devolverei a ela as suas vinhas, e farei do vale de Acor. Esse vale de Acor, muita gente que não conhece bem a Bíblia, não lembra dele. O vale de Acor foi o vale onde Israel perdeu a batalha de Ai. Cidade de Ai foi uma cidade que os judeus queriam conquistar, mas a capa de Acã estava escondida debaixo da tenda. E no vale de Acor eles perderam a guerra, por causa da capa de Acã. E este vale virou um estigma de desgraça e de maldição. Era no memorial dos judeus uma lembrança da desgraça. Porque eles pensavam: no vale de Acor não pode ter nada de bom. Aí Deus diz assim: pois eu vou fazer o seguinte: se a mulher tirar a vergonha da sua infidelidade, se ela tirar o rosto do adultério, aquilo que foi desgraça, eu vou transformar em bem. Uma das coisas mais lindas das Escrituras Sagradas, mais lindas da Bíblia, não é só que Deus apaga o nosso pecado. O mais lindo da Bíblia não é só que Deus nos purifica do que mal que fizemos. Uma das coisas mais lindas da Bíblia é que uma vez arrependido, e uma vez a nossa vida ao pé do altar, e a gente dá as costas para o pecado,
Uma vez você faz isso, dá as costas para o pecado, Deus se compromete conosco de transformar o rastro que nós deixamos em bênção. Você diz, pastor, que você não conhece o rastro que eu deixei. Deus disse, não importa. Se for tão desgraçado como foi o vale de Acor, e uma vez você coloca sua vida no altar de Deus, não há mais maldição para os que estão em Cristo Jesus o Senhor. Por isso é que eu sou tão contra essa teologia de quebra de maldições. Que maldição precisa ser quebrada? Uma vez que eu sou nova criatura e dei as costas para o passado, tudo que eu deixei para trás não precisa mais ser quebrado. O novo nascimento, ao mudar a minha rota, Deus assume um compromisso comigo, e isto está assumido na hora em que eu entrego a minha vida a Cristo. E a Bíblia Sagrada diz, e todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda no versículo de número 15, na parte B do versículo 15, a última parte, ali ele me responderá como nos dias da sua infância. Ela me responderá como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Se tirar o rosto do adultério e do peito arrancar a fidelidade, Deus diz assim, eu vou tirar da sua vida tudo aquilo que é ruim e vou devolver, que para mim é um dos maiores milagres que existe, que é devolver o primeiro amor. Irmãos, não tem coisa mais difícil do que você ressuscitar um amor perdido. Não tem coisa mais triste do que um amor que se acabou. Não existe nada mais triste. Aliás, eu acho que essa frase não é nem minha, eu acho que é do Tom Jobim. Que não tem nada mais triste do que um amor que se acabou. Existe? Tem nada mais triste do que um amor que se acabou entre dois amigos. Tem nada mais triste do que um amor que se acabou de um pai para um filho. Não tem nada mais triste do que um amor que se acabou entre dois namorados. E não tem nada mais triste do que um amor que se acabou de um crente para Deus. Eu já vi isso acontecer muitas vezes na minha caminhada de fé. A pessoa diz assim, pastor, eu sei da Bíblia, eu vou na igreja, mas pastor, acabou o seu amor. Eu não amo mais Deus. Eu vou como quem toma... Eu vou para a igreja como quem toma injeção de aquele antibiótico mais dolorido que tem no mundo, como é? Todo mundo sabe. Já levou injeção de benzetacil. Você diz, pastor, eu vou assim, eu vou porque, cara, eu tenho medo do inferno, sei lá, meu pai me ensinou, mas acabou. Como é que eu faço para restaurar? Eu lhe digo uma coisa, é mais fácil você ganhar um não cristão do que você restaurar o amor perdido no coração de um crente. Mas o Senhor diz que aquele que dá as costas, tira. Ele diz, eu vou te tratar como nos dias da tua infância. Qual infância? Na nossa infância espiritual. Eu vou te tratar assim. Um relacionamento novo, bonito. Versículo 16, quarto lugar. Ele promete mudar as bases do relacionamento. Veja o versículo de número 16. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará de meu marido. Você não me chamará mais de meu Senhor.
As bases do relacionamento vão ser diferentes. Tem que mudar as bases do relacionamento. Não pode ser jurídico, legal. Não pode ser por imposição da lei. Tem que ser relacional. Amar a Deus, não por imposição de uma ordem ou de uma lei. Amar a Deus baseado em um outro alicerce. Mas vamos em frente. Em quinto lugar, no versículo 17 e 18, nós sabemos do amor de Deus porque ele disse que daria um desencanto com os ídolos. Veja o versículo 17 e 18. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu, com os animais que rastejam, arco, espada de guerra, e os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: eu vou tirar os outros amantes que você tem da sua vida, os ídolos. Porque ídolo aqui não é o ídolo feito de madeira só. São os apoios que nós temos na nossa vida, que não vêm de Deus, mas vêm de outras coisas. O ídolo pode ser o seu namorado, o seu noivo. O ídolo que você tem na sua vida pode ser o seu filho. O ídolo da sua vida pode ser o seu dinheiro. O ídolo que você tem na sua vida, sabe o que é? É a sua reputação. O ídolo que você tem na sua vida, sabe o que pode ser? O seu próprio nome. Deus disse: eu vou quebrar com isso. Vou tirar isso da sua vida, para que a sua identidade seja só uma identidade comigo. Versículos 19. Ele promete segurança no relacionamento. Uma nova segurança no relacionamento. Veja no versículo 19, quando ele diz isso: eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Irmãos, as bases de um relacionamento sólido, uma das pilastras de um bom relacionamento é segurança. É impossível haver relacionamento sem segurança. Impossível. Se um sócio desconfia do outro, a sociedade acabou-se. Se não existe segurança do marido para a mulher, acabou-se o casamento. Base do relacionamento é segurança. Se você não se sente seguro com o próximo, não pode haver relacionamento. Aí Deus diz assim: se é isso que está faltando para que você me ame, pois eu vou te dar uma segurança no relacionamento. E a segurança é o seguinte: eu me casarei com você para sempre. Homens, escutem o que eu vou lhes dizer. Tem muita mulher frígida, triste. Sabe por quê? Porque você não oferece a ela segurança no relacionamento. Às vezes eu fico pensando que se algumas noivinhas, quando estão se casando, e o marido diz assim, repetindo as palavras que eu peço para ele dizer: estarei contigo na doença ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, na tristeza ou na alegria, até que a morte nos separe. E a mulher dizendo, o rapaz dizendo isso comigo, e a mocinha olhando para ele dizendo assim: ah, cachorrão, daqui a 2 meses você vai me dar um pé no traseiro e eu tô na rua. Será que ela pensa isso? Porque de fato é isso que tem acontecido tanto nos dias de hoje, em que os votos que são feitos diante do altar valem por 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10. Aí Deus diz assim: pois eu vou fazer um relacionamento com você que é eterno. É eterno. Eu vou, da minha parte, ser fiel para sempre. Eu vou me casar com você. E Oséias, é assim que você vai fazer com essa mulher. Você vai casar-se com ela, numa decisão unilateral de andar com ela. 7º,
Ele não tratará de acordo com os atos, mas abençoará de acordo com a graça. Veja os versículos 21 e 22. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor, e eles responderão à terra, e a terra responderá ao cereal, ao vinho, ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Eu vou abençoar. A terra vai dar em abundância. Israel, saiba de uma coisa, que a minha bênção sobre ti é uma decisão minha de florescer a tua vida. Isso é amor. Isso é amor. E por último, ele declara para Israel que o seu amor será sempre uma decisão unilateral. Versículo último, 23. E eu plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele povo, não meu povo. Olha que lindo. Você lembra do seu filho, que era filho do adultério? Que você, quando olhou para ele, disse: esse não é o meu filho. Pois eu vou fazer assim. O que não é meu filho, eu vou agora chamar de meu filho. Isso é amor. Não tem maior amor do que esse. A não amada, eu vou chamar de minha amada. Isso não tem maior amor do que esse. Você agora é meu povo. É meu povo! Porque eu te adotei na minha casa. Queridos, nós temos 3 níveis de oração. Nós temos as nossas orações, que são, eu chamo de orações casuais. A gente ora em 3 níveis de desejos do nosso coração. Primeiro é o nível casual. Senhor, abençoa, não deixa chover hoje. Senhor, abre o trânsito que eu tenho que chegar naquele compromisso. São as minhas orações casuais. Hoje é o casamento da minha amiga, não deixa chover na hora do casamento. Senhor, não deixa o carro quebrar. São as orações casuais da vida. Aí nós temos um outro nível de oração, que são as orações essenciais. Senhor, que o meu casamento seja salvo, que eu mude. Senhor, salva aquele meu irmão, aquela minha irmã. São orações essenciais. Senhor, cura a doença desse rapaz que está doente. Orações essenciais. Mas existem desejos e orações que são cruciais. Vocês lembram que Jesus chegou para a mulher samaritana e disse assim: mulher, aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E ela, sem querer, fez uma oração crucial. A oração dela foi: Senhor, dá-me desta água para eu nunca mais ter de beber. Sabe o que é o desejo e a oração crucial da nossa vida? É quando você diz assim: há um buraco no meu peito que nada nesse mundo consegue encher, meu Deus. Eu tenho sede de ti. Dá-me mais de ti. Essa é a oração mais importante, mais crucial que um ser humano pode fazer na vida. Dá-me de beber dos teus rios, Senhor. Eu preciso de ti. E Deus diz assim: pois quando você faz esse tipo de oração, eu trato você como um marido trata a esposa. A despeito do que você tem feito, a despeito do que você é, a despeito do rastro que você deixou. Todos os que fazem essa oração encontram de Deus rios de água viva que enche o seu coração.